Lucas capítulo 15, do verso 1 ao verso 7, irmãos. Parábola da ovelha perdida. Hoje vamos meditar nessa parábola do Evangelho de Lucas, que fala muito acerca do amor de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos, ouçam. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém. Vamos orar, Igreja do Senhor. Pai, nós louvamos o nome do Senhor e é com alegria que estamos aqui de novo, na dependência do Teu Santo Espírito, esperando totalmente a condução do Senhor para que fale aos corações, para que use-me com fidelidade para pregar a palavra, expondo a Tua palavra, e que o Espírito leve a mesma palavra poderosamente até os corações. Todos que estão aqui, Senhor, ouçam e sejam edificados para o louvor da Tua glória. Que o Senhor nos ensine por meio dessa escritura que acabamos de ler, que as grandezas do Senhor, o seu amor e a sua grande misericórdia sejam estampados essa noite em nossos corações para o louvor do Teu nome, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, e torna o Evangelho claro e cristalino para a igreja que está reunida. Torna, Senhor Deus, essa mensagem em nosso coração viva a cada dia, para que venhamos lembrar sempre do Senhor, do amor e da grandeza do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amados irmãos, Lucas 15, do 1 ao 7, a parábola da ovelha perdida. E o assunto dessa parábola, o assunto principal dessa parábola e o assunto da pregação dessa noite é o grande amor de Deus pelos pecadores. Esse é um assunto que nós jamais podemos esquecer. Deus ama os pecadores, ama a tal ponto que enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos pecadores. A Escritura revela o amor de Deus pelos pecadores de muitas formas, em muitas passagens, no Antigo e no Novo Testamento. O amor de Deus pelos homens é estampado, irmãos, especialmente na salvação que o Senhor Deus dá gratuitamente aos homens. Mas existem muitas formas que podemos constatar o amor de Deus nas Escrituras. Primeiro, o fato de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo para morrer na cruz é uma grandiosa demonstração da misericórdia e do amor de Deus. Se o Senhor não amasse tanto, Ele jamais teria enviado o seu próprio Filho amado, querido, Jesus Cristo, para morrer no Calvário, na cruz, pelos pecadores. Segundo, o fato de Deus perdoar pecados é uma das maiores provas do seu amor pelos homens. Os homens só podem ser salvos se os seus pecados forem perdoados. E Deus é o único que pode perdoar pecados. Os anjos não podem perdoar pecados. Os pastores, tampouco os padres ou qualquer outro religioso têm poder algum de perdoar pecados. Apenas Deus perdoa pecados, porque apenas Deus salva pecadores.
Perdoar está nas mãos de Deus, e quando Deus perdoa, Ele mostra o grande amor que tem. Terceiro, Deus chama todos os pecadores ao arrependimento e a crerem em Jesus Cristo. Mesmo quando os pecadores recusam, esta é uma prova do amor de Deus por eles. Deus chama, os pecadores recusam a Cristo e Deus insiste que eles venham a Cristo. O pecador diz não e Deus os chama ainda assim novamente. O Senhor vai chamando os pecadores. Se Deus não os amasse, Deus não os chamaria de modo nenhum. A insistência é outro ponto que mostra o grande amor de Deus. Há muita insistência de Deus chamando os pecadores para crer em Jesus. Também é um sinal desse amor que Ele tem aos perdidos. A sua longanimidade. Deus espera, Deus aguarda que o pecador vá até Ele. A longanimidade, a espera é uma prova do amor de Deus pelos pecadores. A sua alegria com a conversão do pecador também é um sinal do seu amor por ele. O Senhor regozija-se quando um pecador se arrepende dos seus pecados. A Escritura diz que há festa nos céus quando um pecador crê em Jesus de todo o seu coração, abandona os seus pecados e segue a Cristo. A sua tristeza quando um pecador recusa abandonar os seus pecados é um outro sinal do amor que Ele tem pelos homens pecadores. Porque se Deus não amasse o pecador, Ele não sentiria a tristeza quando os pecadores recusam a sua oferta do Evangelho. E finalmente, 8. O desejo de salvar pecadores também é um sinal do amor de Deus pelos pecadores. Deus quer salvar. Deus deseja salvar. Deus envia a igreja. Deus envia a palavra. Deus envia o Espírito. O Senhor deseja salvar os homens. Caso contrário, Ele não se mostraria tão pronto a chegar até o pecador com tantas ofertas. Assim, irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler da ovelha perdida, ela mostra esse grande amor de Deus, ela revela esse grande amor de Deus pelos homens. O contexto para entender essa parábola se encontra nos versos 1 e 2 que nós acabamos de ler. Essa parábola também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 10 a 14. Mas no Evangelho de Mateus, o contexto em que a parábola se encontra é um pouquinho diferente desse aqui. Mas a mesma parábola está lá em Mateus também. Vejamos então o contexto de Lucas para entender melhor essa passagem que revela esse grande amor de Deus pelos homens. O texto diz, versos 1 e 2: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Note que antes do Senhor Jesus contar esta parábola, o contexto nos é apresentado, em que os publicanos e os pecadores estão buscando ouvir a Cristo. Eles estão procurando ouvir o que o Senhor Jesus tem a dizer. Por outro lado, os fariseus e os escribas difamavam e eles também protestavam com muita murmuração o fato de Jesus estar ali com publicanos e pecadores. O fato de Jesus parar para ouvir, para estar com eles, para receber publicanos e pecadores. Há um contraste entre as pessoas que sabem que são pecadoras e os pecadores que não sabem que são pecadores e antes pensam que são pessoas justas. Os publicanos e pecadores sabiam que eram pecadores, irmãos. Eles sabiam que cometiam transgressões. No meio daqueles homens ali,
haviam pessoas que cometiam e viviam nos mais diversos delitos. E o contraste é que os judeus, os fariseus e os escribas, que eram os grandes conhecedores da letra da lei do Antigo Testamento, achavam que não eram pecadores, que já estavam justificados diante de Deus, que não tinham mais com que se preocupar. Veja, Jesus vai ensinar por meio da parábola da ovelha perdida que Deus deseja salvar pecadores e que Deus se alegra com a salvação deles. Prestem bem atenção. Essa parábola ensina não só que Deus deseja salvar, que Jesus deseja salvar pecadores, que Deus deseja salvar pecadores. A parábola também ensina que há alegria em Deus com a salvação dos pecadores. Também, Jesus vai ensinar aos fariseus e escribas que muitos como eles, que se julgam justos, acabam rejeitando a salvação porque acham que já a possuem. Muitos homens e mulheres acham que não precisam da salvação porque já são salvos. Você leva a palavra de Deus para uma pessoa com o intuito que aquela pessoa creia em Jesus de todo o coração. Ela diz: não, obrigado, eu já tenho a minha religião. Ela acredita que a sua religião vai lhe salvar, ou que já é uma pessoa salva. Veja, irmãos, aqui esse texto é uma parábola, e é necessário compreender como Jesus usa os elementos dessa parábola para ilustrar essas verdades que ele apresenta aqui. Algumas verdades que estão na parábola da ovelha perdida são muito impactantes, e cada elemento precisa ser bem compreendido para que você não tenha um entendimento errado da parábola em si. Então veja, a ovelha perdida que é citada nessa parábola, ela não representa um crente que está desviado do Evangelho. Ela não representa alguém que está fora da igreja, que é crente, mas está desviado e anda pelo mundo. Às vezes, a palavra ovelha perdida pode nos levar a pensar que a ovelha é o crente desviado. Mas aqui a ideia não é essa, nesta parábola. Não se fala de alguém desviado. Não é um crente desviado em que Cristo vai atrás dele até que ele seja novamente convencido e retorne à igreja. Essa não é a ideia da parábola, mas essa é uma verdade. Cristo certamente vai atrás do seu povo quando eles caem em pecado. É uma verdade evangélica. Todos os verdadeiros crentes, quando eles caem em pecado, quando eles se desviam, quando eles estão longe de Cristo ou da igreja, o Senhor vai buscá-los. O Senhor novamente os traz ao arrependimento e eles se convertem do seu caminho errado. Mas nessa parábola da ovelha perdida, são os publicanos e os pecadores que são equiparados à ovelha perdida. Portanto, a ovelha perdida são descrentes aqui. A ovelha perdida são pessoas que ainda não são salvas, que não conhecem a salvação, não são os crentes, são ímpios, são homens insolentes, são pecadores veteranos, acostumados a cometer pecados, a viver em pecados e a se deleitar no pecado, são rebeldes contra Deus, são homens que rejeitam as Escrituras. Toda essa classe de pessoas sem Deus e sem salvação é retratado aqui como sendo a ovelha perdida. Por outro lado, as 99 ovelhas que estão no aprisco, ou os 99 justos, como é citado mais adiante na parábola, a parábola diz que estes não necessitam de arrependimento. Os 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ora, estes são especificamente, na parábola, equiparados
aos fariseus e os escribas, que se sentiam assim, que acreditavam que eram justos, portanto não precisavam mais de arrependimento, não precisavam mais chegar diante de Deus e confessar os seus pecados. Achavam que todas as coisas para eles já estavam corretas. Eles são as 99 que não precisam de arrependimento, citadas aqui no final da parábola. Jesus diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa é uma palavra do Senhor dura e irônica contra os fariseus e escribas que achavam que as coisas estavam todas certas em suas vidas e não precisavam mais de arrependimento dos pecados. Veja, os pecadores que aqui são retratados como os fariseus e os publicanos são também retratados em outras passagens das Escrituras, especialmente destacando a sua pecaminosidade, o seu orgulho pecaminoso. Graças te dou, porque não sou como este publicano, disse um dos fariseus e escribas na sua oração. A cegueira espiritual, irmãos, chega ao ponto em que um pecador não consegue ver, ele não consegue enxergar os seus próprios pecados. E ainda se orgulha de não ser um pecador, ver o pecado dos outros, mas não consegue ver os seus próprios pecados. O pecador vê o cisco no olho do seu irmão, mas não consegue enxergar a trave que está no seu próprio olho, como diz o Senhor Jesus. Assim eram estes escribas e fariseus. Não precisavam de arrependimento. Eram os publicanos e fariseus também que batiam no peito, cheio de orgulho pecaminoso, e diziam: somos filhos de Abraão, que é nosso pai. Eles estavam certos, seguros de que todas as coisas estavam resolvidas, porque eles eram da descendência da promessa de Abraão. Não precisamos de nada, pois a nossa linhagem está segura em Abraão, era o que eles pensavam. As promessas foram feitas para nós, eles diziam. A salvação é para os judeus. Era assim que eles pensavam. Tudo estava certo para eles. Eles oravam e diziam: Senhor, as coisas estão muito boas. Nós somos o teu povo, somos a tua herança. Temos as promessas, recebemos as alianças. Tudo está certo. Até que encontramos uma passagem aqui mesmo em Lucas. Pai Abraão, diz um dos judeus. Este era o homem rico, que estava em tormentos, que já estava condenado no inferno, mas ele clamava: Pai Abraão. Esse homem deve ter ficado muito atônito, meus irmãos, sem entender por que estava no inferno, naquele tormento, já que era filho de Abraão. Por que sofria? Por que padecia? Já que Abraão era seu pai. Mas ele estava no inferno, diz o texto, em grande agonia. O homem que é dono do rebanho nessa parábola é o próprio Deus, representa o próprio Deus. É Ele quem demonstra o seu amor pela ovelha extraviada, que está perdida, e decide ir atrás dela até encontrá-la, diz a passagem. Cristo vai até encontrá-la. Quando encontra, a acolhe em seus ombros e se alegra muito, e dá uma grande festa, cheio de muita alegria, porque recuperou a sua ovelha perdida. O homem se alegra por recuperar uma das suas ovelhas e dá uma grande festa e convida os amigos a festejar com ele por causa de uma ovelha. Achei a ovelha perdida, é o que diz a passagem. O principal foco aqui nessa passagem é demonstrar exatamente
a grandeza do coração do nosso Deus, sua alegria com a salvação dos pecadores, seu amor pelos pecadores. É isso que essa parábola nos ensina, meus irmãos. Deus vai em busca da ovelha perdida. Que pecador poderá dizer que jamais foi procurado por Deus? Quem poderá dizer um dia ante o tribunal de Cristo: Deus nunca me procurou? Até mesmo os povos mais antigos e os mais remotos, que estão mais distantes, não podem dizer que nunca ouviram sobre Deus, pois a lei da natureza está neles, está nos seus corações. Os 10 mandamentos, a lei divina está lá no coração do homem. A sua consciência lhe acusa, diz o apóstolo Paulo. Todas estas coisas contradizem qualquer homem que diga que nunca foi buscado por Deus. As graças de Deus também são derramadas sobre eles, ainda que muitas vezes eles atribuam a deuses falsos toda a bênção que o Deus verdadeiro derrama sobre eles. São cegos. Eles atribuem as bênçãos de Deus a divindades que não existem, ou ao acaso, ou atribuem ao destino cego. Deus está diante deles, mas eles desprezam a Deus, desprezam os seus sinais, desprezam suas obras, desprezam sua bondade, desprezam o próprio fato da existência deles depender de Deus. Todas estas coisas, irmãos, denunciam qualquer pecador que diga: Deus nunca me buscou, nunca apareceu a mim. As graças de Deus são inúmeras na vida dos pecadores, irmãos. São grandes. A Bíblia diz: os céus anunciam as obras de suas mãos, e os homens são indesculpáveis, diz o apóstolo Paulo. Os gregos atribuíam todas as coisas que aconteciam a falsos deuses, aos seus deuses. Reconheciam a existência desses deuses, acreditavam neles. Quando o mar estava muito revoltado, eles diziam que Poseidon estava irado com alguma coisa. Quando um raio cortava o céu, eles diziam: o grande Zeus está se manifestando, Zeus está falando. Até que Paulo foi até a Grécia, até Atenas, e pregou sobre o Deus desconhecido, sobre o Senhor Jesus Cristo. E ali Deus chamava os homens ao arrependimento. De uma ou de outra forma, irmãos, o Senhor tem chamado, o Senhor tem buscado os homens. Deus busca os perdidos em toda a terra. Deus buscou você, meu irmão. Deus foi ao seu encontro, foi atrás de você até encontrá-lo. Você estava perdido e foi achado, porque Deus o encontrou. E Deus continua buscando os pecadores perdidos. Agora mesmo, nesse exato momento, Deus ainda busca pecadores. Deus anda pelo mundo à procura da ovelha perdida. Deus continua buscando, continua chamando. Não pense, irmãos, que Deus parou a sua busca pela ovelha perdida, pelos pecadores inveterados, pelos perdidos. A Bíblia diz nesta parábola que Deus busca a ovelha perdida até encontrá-la. Nenhum pecador pode dizer que Deus desistiu de buscá-lo. Ainda que demore, ainda que os anos se passem, Deus continua buscando incansavelmente pela ovelha desgarrada. O Senhor a quer muito, senão não a buscaria. E o Senhor não vai desistir da ovelha perdida. Veja, Cristo está com os publicanos e pecadores aqui. Jesus os recebe e ainda come e bebe com eles, compartilha uma refeição com eles. O Senhor
não toma distância dos pecadores, como muitos pensam. Pelo contrário, a passagem diz que Cristo fica com eles, está com eles, compartilha a refeição com eles. Jesus foi para a casa de Mateus, irmãos, e participou de um banquete cujos convidados se constituíam de pecadores, de prostitutas, e Cristo estava ali. A casa estava cheia de pecadores e com eles também estava o Senhor Jesus Cristo. Os escribas nunca, jamais aceitariam algo assim. Denunciavam ao Senhor Jesus e aos seus discípulos porque eles faziam a mesma coisa que o seu mestre. Comiam e bebiam como pecadores. Jesus estava com aqueles homens, não para pecar com eles, mas para chamá-los ao arrependimento. Jesus os estava buscando até encontrá-los. Um dos apóstolos, Mateus, era um publicano e cobrador de impostos, irmãos. E Jesus o amou e o chamou por apostolado e para a vida eterna. Cristo trouxe Mateus à vida. Cristo o buscou, o encontrou, o chamou. Ele o achou no meio dos pecadores, não no meio dos santos, não na assembleia da igreja, no meio das prostitutas, no meio dos cobradores de impostos, no meio da ralé, no meio daqueles que eram desprezados e eram de fato os piores pecadores da sociedade. Era ali que estava Mateus, e foi ali que Deus foi buscá-lo em Cristo. E assim ele tem feito, continua fazendo. Ele nos tirou do meio da desgraça, do meio do pecado. A Bíblia diz que uma prostituta estava para ser apedrejada, mas Cristo calou todos os seus acusadores que queriam matá-la. A passagem do Evangelho de João diz: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aquela mulher correu e caiu aos pés de Jesus. Ela caiu diante do Senhor, mas foi Cristo quem foi ao encontro do coração dela, daquela prostituta. O Senhor a buscou primeiro. O Senhor foi socorrê-la da morte, de duas mortes, a morte por apedrejamento e a morte eterna. Aquela ovelha perdida foi encontrada, porque Cristo fala com os pecadores, porque Cristo ama os perdidos. A palavra encontrar, usada aqui nessa passagem, quando menciona-se que Cristo procura até encontrá-la, essa palavra na parábola deve ser interpretada com o significado de salvar. Encontrar significa salvar aqui nessa parábola. Quando Deus encontra a ovelha perdida, significa que Ele a salvou e por isso se alegrou muito, não só pelo fato de ter encontrado a ovelha, mas por ter salvo aquela ovelha, a ovelha perdida, se alegrou muito. Cristo salvou a ovelha perdida. Há muita profundidade em afirmações desse tipo. A salvação da ovelha desgarrada significa, irmãos, que o Salvador precisou morrer para salvá-la. Ele morreu para salvar a ovelha perdida, a ovelha que estava arraigada no pecado, a ovelha que se desgarrou. Ele morreu para salvar publicanos e pecadores. Sem a morte do nosso Senhor não haveria salvação de pecadores. A salvação exige substituição penal. A salvação exige que alguém morra e pague o preço pelo pecador, o preço do pecado e da culpa do pecador. Cristo, o Salvador, foi para a cruz e morreu e pagou a dívida do pecador, a dívida da sua ovelha perdida.
Por isso ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O salmista diz: o Senhor é o bom pastor. A bondade de Deus, ela é demonstrada em sua vontade de salvar, irmãos. Ainda que o Salvador precise morrer para executar o seu propósito. Veja como Deus ama. Veja como o Senhor ama. Ele ama tanto que não se preocupa em morrer para salvar aqueles que Ele ama. A salvação exige morte. Jesus Cristo então diz: estou pronto para morrer. A salvação exige tudo de Cristo. Cristo está pronto a dar tudo para salvar a ovelha perdida. Este é o grande amor de Deus, a grande misericórdia de Deus em salvar homens e mulheres que não têm nada de bom em si mesmos, que não valem a pena por si mesmos porque são pecadores. A parábola também diz que o Senhor cuida da ovelha perdida. Diz a parábola que o Senhor, quando a encontra, a põe nos seus ombros, irmãos. Essa é uma forma muito comovente de expressar o grande amor de Deus pelo pecador. Ele a coloca sobre os seus ombros. Essa figura, literalmente uma figura pastoral do campo, de homens que lidavam com ovelhas, é uma figura que se aplica muito bem, uma metáfora muito boa para apresentar o cuidado de Jesus Cristo pelos pecadores que Ele ama e atrai para si mesmo. Ela representa uma realidade da vida pastoral em Israel. O pastor tomava a ovelha, colocava ela carinhosamente aqui nos seus ombros, a barriguinha da ovelha encostava na cabeça do pastor, e ele segurava as suas patas aqui, e subia e descia as estradas de Israel carregando a ovelha que ele havia encontrado. O pastor toma essa ovelha carinhosamente em seus ombros, irmãos, como Cristo toma o pecador carinhosamente e o trata e o limpa. O cuidado de Deus pelos pecadores é maravilhosamente demonstrado nessa figura que nos é apresentada na parábola. Uma figura de afeto, uma figura de amor, de cuidado, de carinho. Quando uma ovelha perdida está nos ombros de Cristo, ela está segura. Todos os pecadores que estão em Cristo estão seguros. O Senhor cuida deles. Nada mais pode tocar um pecador que está em Cristo, que é cuidado por Cristo. Nenhuma fera poderá ameaçá-lo. O diabo não pode tocá-lo. Cristo o protege, Cristo o ama, Cristo é o seu escudo, Cristo cuida dele, Cristo defende, Cristo garante a segurança do pecador, porque Cristo cuida do pecador. Como o pastor cuida da ovelha quando a encontra. De muitas outras maneiras, Deus demonstra o seu amor pelos perdidos. Quando Jesus curava multidões de enfermos em Israel, o seu amor era claramente demonstrado. Curar significa fazer o bem, significa preocupar-se com aquele que está em situação ruim. E Cristo fez isso, meus irmãos. Veja o caso do leproso. A Bíblia diz: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, veja a expressão, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. E aquele leproso foi curado da sua lepra. Isso é amor, uma demonstração de amor do nosso Deus, do nosso Cristo. Alguns pecadores acham que Deus não se importa com eles e que Deus apenas deseja condená-los pelos seus pecados. Deus somente aguarda o dia do juízo. Deus quer me exterminar e deseja a minha punição. É vontade de Deus matar-me, alguns pecadores pensam.
Não, irmãos. Essa é uma imagem errada sobre Deus. Talvez o diabo esteja soprando isso nos ouvidos dos homens, mas essa não é a verdade. O Senhor não deseja matar os pecadores, irmãos. Deus cuida de você, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado dos homens. Mesmo em seus pecados, o Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado de tantos pecadores. Ele não aprova e também não tem prazer no pecado de ninguém, mas Ele ajuda mesmo assim, mesmo nestas circunstâncias, aqueles que estão mergulhados no pecado, porque o seu coração é compassivo, porque há amor da parte de Deus, porque Deus ama de uma maneira muito grande e sublime, de uma maneira muito diferente da maneira humana. O amor de Deus, irmãos, é um amor único, um amor divino que é derramado sobre os homens. Somente Deus ama assim. Quando Deus busca um pecador perdido e o salva, Ele também cuida dele. Alguns estão quebrados, alguns destes pecadores estão doentes, são como ovelhas magras, famintas, são como homens imundos, sujos, sem qualquer beleza. Deus então os toma. Deus toma esses pecadores, esses homens completamente arruinados pelo pecado e começa a cuidar, começa a tratar. Cristo, irmãos, nos põe nos seus ombros, põe o pecador no seu ombro e o leva para casa, para cuidar dele com carinho. Cristo sara as suas feridas da alma. Cristo mata a sua fome com a palavra, sua revelação e com a justiça. E as forças daquele pobre pecador são renovadas em Cristo Jesus para a salvação. A parábola da ovelha perdida também nos ensina, e esse é o ápice da parábola, irmãos, que Deus se enche de alegria. Diz a parábola, se enche de júbilo quando encontra a ovelha perdida. Que maravilha, irmãos. Deus não salva por salvar. Deus não é indiferente na salvação dos pecadores. O Senhor se alegra com a salvação. O Senhor se alegra com o arrependimento dos pecadores. O Senhor jubila de alegria quando os pecadores confessam seus pecados e olham para Cristo e clamam por Cristo, suplicam por Cristo. Deus se alegra quando emprega a salvação aos homens. É grande a alegria de Deus. O nosso texto diz que o dono da ovelha dá uma grande festa, chama os amigos, convoca os vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a ovelha perdida. Que alegria, irmãos! O dono das ovelhas é Deus nesta parábola. Ele se alegra quando o perdido é achado. Ele se alegra quando o pecador se arrepende e crê no Evangelho. Deus se compadece dos miseráveis, meus irmãos. O Senhor é compassivo com os perdidos, é misericordioso. Por mais que o pecado seja odiado por Deus, e Deus odeia o pecado, Ele abomina o pecado, ainda assim a sua misericórdia também é grandiosa. A sua misericórdia é tão grandiosa que ela passa a sua justiça. Ela diz à justiça: pare, usarei de misericórdia. E o Senhor perdoa os pecados e usa de misericórdia quando faz isso. Não é outra coisa senão uma demonstração do amor de Deus, uma demonstração da bondade do Senhor. Quando os israelitas estavam sendo afligidos no Egito por Faraó, a Bíblia diz que eles gemiam diante de tão grande opressão. Diz também que Deus se compadeceu deles e foi ao encontro deles para libertá-los. Eles clamaram, Deus os ouviu e Deus foi até eles. O Senhor vai, e o Senhor vai com alegria ao encontro do pecador, para salvar o pecador. Qualquer pecador
que suplicar a Deus por misericórdia, fique certo, fique absolutamente certo que a receberá da parte de Deus. O salmista diz: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. A verdade é que Deus se importa com você. Você era um pecador e ainda o é, apesar de remido. Mas quando estava numa condição sem Cristo, Deus foi até você. O Senhor se importou com você. O Senhor amou você e o Senhor alegrou-se na sua salvação. Essa é a verdade. Ele se compadece, irmãos, assim como se compadeceu de você e da sua miséria. Ele se compadece do seu pecado. Por isso ele vem ao seu encontro, porque Deus ama salvar. Deus ama salvar pecadores. Salvar é o maior prazer de Deus. Salvar homens perdidos traz alegria ao Senhor, é a sua maior alegria, salvar pecadores. Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas Ele se enche de alegria quando salva um pecador do inferno. O seu coração enche-se de alegria quando salva um perdido, um homem que estava perdido e foi encontrado e foi achado, uma ovelha desgarrada que é resgatada, salva, limpa, purificada. Não importa quão feio e nem quão numerosos sejam seus pecados. Não importa se você é o maior pecador da terra. Não importa se os seus pecados são impronunciáveis. Deus se alegrará em salvar você. Deus se alegrará em salvar o pecador, o pior dos pecadores, irmãos. Ele tem prazer na salvação. Ele ama este trabalho. Ele se regozija em libertar o homem das trevas. Ele se regozija em libertar o pecador do cativeiro, em quebrar as correntes do diabo, correntes cujo diabo prende os homens. Deus ama seu libertador, seu grande herói, o grande salvador. Ele ama salvar, Ele ama fazer o que faz. Ah, meus irmãos, quando Jesus Cristo nasceu, o Senhor veio ao mundo numa caverna em Belém, num estábulo, num curral, e os anjos anunciaram a vinda de Jesus, primeiro aos pastores que estavam no campo. Diz o texto: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Que boa nova é essa? E que será para todo o povo de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Salvar é alegria. Cristo veio para salvar os pecadores. Os anjos anunciam, a notícia é notícia de alegria, mesmo no reino celestial, no reino dos anjos, irmãos. Salvar é alegria, falar de salvação é falar de júbilo, de alegria. O texto diz: haverá grande festa, grande júbilo, grande alegria por um pecador que se arrepende, pela salvação de um homem. Que maravilha, irmãos! Salvar pecadores, um trabalho de Deus, somente de Deus, que demonstra o grande amor do Senhor pelos perdidos. Certamente, muitas vezes vocês serão questionados sobre o amor de Deus. Como Deus pode amar alguém e deixá-lo nos seus pecados? Como Deus pode amar alguém se o Evangelho não chega até
onde aquela pessoa está, onde aquelas nações estão. O Senhor ama salvar. Por isso o Senhor envia missionários para o mundo todo. Por isso o Senhor prepara a sua igreja. Por isso o Senhor envia a palavra. A Bíblia diz que abençoados e bonitos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho de Deus. Deus ama salvar. Os pecadores não podem questionar a bondade de Deus, nem o amor de Deus pelos perdidos. Todos os fatos são demonstrados na Escritura. Amada igreja, salvar é o prazer de Deus, não é a necessidade de Deus. Ele não tem necessidade intrínseca de salvar homens. Ele não é obrigado a salvar pecadores. Ele salva porque ele tem prazer em salvar. Ele deseja salvar. O coração de Deus, para usar essa palavra, deseja ardentemente a salvação dos pecadores. Deus ama salvar pecadores, irmãos. Assim como nós amamos alguma coisa que fazemos, algum trabalho que empenhamos. Os pastores amam pregar a palavra, os pastores têm prazer na palavra. Deus ama salvar os pecadores, ama salvar os perdidos. Salvação é uma revelação deste grande amor de Deus e da alegria de Deus. A parábola termina exatamente nos dizendo isso. A grande alegria na salvação de um pecador arrependido. A grande alegria. Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por todos aqueles que não estão arrependidos, mas se acham justos. Religiosos sem salvação, homens sem Cristo, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, sozinhos, sem Cristo e sem Deus no mundo, entregues ao diabo. O que Deus ama é libertar estes cativos. Deus ama abrir as portas das prisões. O Senhor ama exercer a sua graça misericordiosa, a sua força implacável contra as hortes malignas que prendem os pecadores. O Senhor ama liquidá-las, desbaratá-las. O Senhor ama enfrentar os demônios e vencê-los, aqueles que prendem os homens às suas mentiras. Deus ama salvar. Estejam certos, amados, de que a salvação é aquilo que Deus opera com grande alegria entre os homens. Grande alegria entre os homens. A sua salvação foi um motivo de grande alegria para o próprio Deus. Deus amou operar em sua vida salvificamente. Deus se alegrou em operar no seu coração poderosamente, porque Deus ama fazer isso. Deus ama libertar, salvar, glorificar, e isso Ele fará até o fim. Que o nosso Deus se compadeça, amados irmãos, que o nosso Deus receba a glória e o louvor que só a Ele é digno, pelos séculos dos séculos. Amém.